Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 402 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. E estamos aqui no meio do capítulo 32, que narra a vida do nosso santo de 1767 a 1769. Desolações interiores. Não são os combates exteriores os mais penosos, nem os mais cruentos. O rugido do leão adverte o peregrino. Porém, é mais para temer a serpente que se oculta silenciosa na sombra. Os espíritos malignos introduziam-se sorrateiros na alma de Paulo para atormentá-lo. Inspiravam-lhe desgosto, fastio, profunda melancolia. Eis como se abre ao confessor. Abre aspas. Estou fortemente tentado a fugir e ocultar-me nos bosques. Fecha aspas. Excitavam-lhe a ira em violentos acessos de cólera. Que martírio! Ele se tornava insuportável a si mesmo. Em tais circunstâncias, isolava-se, temendo proferir palavras de impaciência. Sorria o herói a sós e em silêncio, por amor de Deus. Assaltavam-no horríveis tentações de blasfêmia e desespero. Em impetuosas arremetidas, instigavam-no ao suicídio. Em conferência com o diretor, disse-lhe que tivera forte tentação de lançar-se pela janela. Tentações a respeito da predestinação, palavra que está aqui entre aspas, eram as que mais o molestavam. Vinham-lhe à mente toda sorte de sofismas e se lhe apresentavam com tal sutileza que o obrigavam a empregar grandes esforços para debelá-los. Nos momentos de abandono e trevas, os ataques se tornavam mais persistentes. Essas tentações, ao passo que lhe multiplicavam os méritos, amestravam-no, outrosim, na difícil arte da direção espiritual. Nos ensinamentos ministrados por Paulo, ele nos revela o segredo de seus triunfos. Dizia, abre aspas, é necessário pôr freio ao demônio, resistir-lhe valorosamente, desprezar-lhe as investidas, fecha aspas. Escreveu ao mestre de noviços. Aqui trechos de cartas dele dirigindo, né, as pessoas, que ele vai citar alguns trechos. Então, ao noviço, ao mestre de noviços, né? Não me admiro das tempestades e combates que me suscitam os demônios, porque, enfim, está escrito que, abre aspas, pecador será atribulado sobremaneira, que o pecador será atribulado sobremaneira, fecha aspas. Compadeço-me, todavia, desses jovens inocentes. É necessário barrar o inimigo, mostrar-lhe os dentes, como se costuma dizer, e vexá-lo com ordens peremptórias. Escreva essas ordens, dê-as em voz alta, revestido de estola. Coloque-as à porta da cela com fé ardente e recite-as com grande autoridade em nome de Jesus Cristo. A uma religiosa escreveu,
Arme-se sempre de fé, de confiança em Deus e de profundíssima humildade de coração. Reitere suas ordens ao demônio, para que se retire em nome de Jesus e se vá ao abismo, em que o precipitou o orgulho. Nada de temor. Essas aparições diabólicas, com as terríveis tentações que as acompanham, são excelentes indícios, e as aflições que sente é o fogo que há de purificá-la e prepará-la para uma maior união com Deus. Oh, que excelente trabalho! Profunda humildade, silêncio e abnegação respeitosa diante de Deus. Esse é o meio para voar bem alto. Embora se encontre na solidão interior, repousando docemente no seio do Pai Celeste, suspire como criança e diga-lhe da obstinação de Satanás em tentá-la. Ele está a par de tudo, mas faz questão dessas lamentações e gemidos infantis. Peça-lhe profundamente humilhada que não permita ao demônio molestá-la com essas horríveis aparições. Abandone-se à sua santíssima vontade. Este deve ser o seu contínuo alimento. O doce Jesus sempre alimentou da vontade do Pai, que se comprazia em vê-lo num oceano de dores. Seja magnânima, não se assuste com a presença do demônio. Permaneça oculta em Deus e nada a prejudicará. Quando vir esses fantasmas, não abandone a oração. Ao contrário, fortaleza e constância. Não deixe o lugar em que se acha, e o demônio fugirá confuso. Ânimo, pois. Jesus deseja santificá-la. Jesus a abençoe. Essa foi para uma religiosa, né? Mais perigoso é quando o demônio se transfigura em anjo de luz. O bom padre, sempre alerta, em se tratando do bem espiritual dos seus filhos, escreveu o seguinte: no que respeita ao irmão N, espero que não haja engano, mas o demônio frequentemente se faz de macaco, com pretexto de bem. Dessas lutas pode resultar algum secreto orgulho. Deve, portanto, avisá-lo de que, se por um pecado venial se merece o purgatório com seus horríveis tormentos, não é para maravilhar-se que a bondade divina permute essas penas em leves sofrimentos neste mundo. Que se humilhe, resigne e abandone, com plena confiança em Deus, concentrado sempre em seu nada. O santo era o primeiro a seguir fielmente essas lições tão conformes aos ensinamentos do Espírito Santo. Então aqui mostra, né, que ele passava por essas tentações, sabia bem delas e orientava os seus fiéis, né, de como tratar essas tentações, né? Abandono por parte de Deus. Mas que são todos os assaltos do inferno em comparação com as provações divinas? Cerca de 50 anos viveu Paulo em trevas, aridezes espantosas e desolações internas. De tempos em tempos, um raio de luz vinha afastar essas trevas, como nas prisões dos mártires. Nosso Senhor, que se comprazia em fazer-se procurado pelo servo fiel, privava-o da doçura das consolações e das luzes com que outrora o favorecia. Permanecia no âmago do seu coração, mas Paulo só o via, irritado contra si. Eis o término da paixão, o cimo da cruz, o desamparo do Calvário. A paz, a luz, o amor, tudo desaparecera. O espírito de Paulo, já submerso num oceano de tristeza, envolto em densas obscuridades. Deus se retirara e escondera. Já o não vê em sua alma, nem o percebe no coração. A fé ocultara-se em noite escura. O céu já não lhe pertence. Escancara-se-lhe aos pés o abismo infernal. Desamparado do céu e da terra, pede ajuda, implora um raio de luz. Nada, ninguém responde. Apenas o tétrico silêncio de morte.
Escreve São Vicente Strambi, o seu primeiro biógrafo, né? Paulo foi martirizado pelos demônios, perseguido pelos homens e provado por Deus com dolorosas enfermidades. Não obstante, não foram essas as mais terríveis provações. O cravo que lhe trespassou o coração, a suprema agonia de sua alma, foi o temor de haver perdido a Deus, de jamais poder contemplar-lhe o divino rosto. O pobre Paulo, que abrasado de amor, desde a mais tenra idade, aspirava por essa união. Que para possuir eternamente o seu Deus tudo abandonara, que para agradar-lhe houvera sacrificado 1000 vidas. Perdê-lo e perdê-lo para sempre. Para ele não há mais lenitivo nem consolo. Seu coração lança-se para Deus com todas as forças, mas é repelido, golpeado, ferido por mão de ferro. Ó abandono do Gólgota! Aqui já o autor, né? Não mais São Vicente Strambi. Ó abandono do Gólgota! Ó trevas espantosas! Angústias, agonias, desolações. Não há como negar que o nosso santo tragou até a última gota o cálice do Redentor. Desse profundo abismo, em meio das ondas encapeladas da furiosa tempestade, perseguido por todos os lados, o coração traspassado, expirando com dificuldade, desprende-se-lhe do peito o brado do abandono, o triste lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Ó, em que estado me acho? Temo a cada instante a voz do Senhor ordenando à terra que me trague. Estou em meio dos combates. Escreveu a um de seus religiosos. Mas Deus não permite que isso se manifeste no exterior. Até no sono me persegue a tormenta e desperto a tremer. Já faz anos que me encontro neste estado. Grande cruz pesa sobre mim há tanto tempo, sem consolação alguma. Comparo-a ao granizo, pois de todo se lhe assemelha. Estou como um homem em alto e revolto mar, e ninguém me apresenta uma tábua de salvação. Resta-me, todavia, um raio de esperança bem fraco. É verdade que apenas o diviso. Imaginai, pobre náufrago, agarrado a uma tábua. Cada onda, cada lufada de vento o apavora. Vê-se no fundo do mar. Imaginai um condenado à forca. Palpita-lhe o coração e estremece sob o peso de contínuas ansiedades. Oh, que horrível expectativa! Julga continuamente haver chegado a hora fatal. E esse é o estado de minha alma. Então, esse aqui é um trecho de uma carta, né? Seu único refúgio era o abandono em Deus. Como Jesus, desamparado, ele se lança aos braços do Altíssimo. Meu Pai, em vossas mãos entrego a minha alma. Lucas 23, 46. Exclamava ainda, abre aspas, podeis fugir, ó meu Deus, segui-vos-ei sempre, sempre serei vosso filho. Fecha aspas. Ouviram-no protestar na cela com indizível ênfase, abre aspas, não desejo outro bem senão ao meu Deus, ó bondade infinita do meu Jesus. Fugi, ó Senhor, fugi para onde quiserdes, que eu serei vosso, e vos seguirei sempre. Sim, serei sempre inteiramente vosso. Fecha aspas.
canções de amor, de tempos em tempos, em meio desse oceano de sofrimento, alçando, a cabeça sobre as ondas, canta com santo entusiasmo. O canto é a efusão das grandes pessoas. Todos os santos cantaram, os mártires do sangue, nos patíbulos, sobre o altar do sacrifício, os mártires da caridade. Nos cânticos de amor de Paulo da Cruz, retratam-se os cânticos de amor dos Franciscos de Assis e das Teresas. Está se referindo a Teresa d'Ávila, né? Grande poetisa de Deus, né? Santa Teresa. Então aqui uma poesia, um cântico, né? De São Paulo da Cruz. Amor ao sofrimento. É na cruz que o santo amor, a alma amante purifica. Quando férvida, constante, a ele toda se dedica. Quem me dera descrever o tesouro alto, divino, que encerrou no sofrimento o grande Deus, uno e trino. Mas, por ser grande segredo, só revelado ao amante, de longe apenas o admiro, eu, que sou pobre, ignorante. Quão feliz o coração, que na cruz abandonado se consome em santo amor entre os amplexos do amado. Mas ainda é felizardo quem, no seu puro penar, é em Cristo transformado, sem a sombra do desfrutar. Ó, feliz é quem padece, sem apego ao seu sofrer, para mais amar quem o fere, só buscando a si morrer. Com Jesus à cruz pregado, eu te dou esta lição. Muito mais aprenderás quando imerso na oração. Amém. Eis então um cântico, né, de amor de Paulo na cruz. Coisa admirável. Quando Paulo sofria maiores aridezes, trevas e abandonos da parte de Deus, então é que lhe brotava no coração vivíssimos transportes de amor e puríssimas luzes do céu. Mas ainda assim, se lhe ocorria a ideia da condenação, tremia dos pés à cabeça, fazendo tremer aos seus ouvintes. Mesmo nessas ocasiões, porém, compreendia à primeira palavra o estado das pessoas, divisava os perigos e as dificuldades, inspirando-lhes coragem, sugerindo-lhes os meios eficazes para vencer as tentações e se disporem aos favores celestes. Estava em trevas e espargia luz, em aridezes e abraçava os corações, em desolações e consolava maravilhosamente as pessoas. Quem lhe desconhecesse o interior, tê-lo-ia por alguém que nadasse em grandes consolações. É que as virtudes varonis não necessitam das doçuras concedidas à debilidade dos principiantes. Nosso Senhor, ocultando-lhes os méritos, ocultava-lhe outrossim o estado de sua alma. Eis a razão porque, hábil no consolar a outrem, não conseguia elevar-se do abismo de amarguras em que se achava, nem valer-se dos conselhos dados às pessoas ou encontrados nos livros. Dizia ao diretor, abre aspas, estou envolto em trevas e obscuridade, agitado de temores e inquietações, não encontrando nenhum livro que me auxilie e tranquilize. Li o tratado místico de Tauleiro, deparei com alguma coisa, mas não me satisfez. É mister continuar vivendo
entre ondas e tempestades, fecha aspas. Isso ao seu diretor espiritual, né? Ainda entreveremos na alma do servo de Deus alguns relâmpagos. Ainda ouviremos alguns estrondos de trovões, mas serão tormentas de verão, logo dissipadas pela bonança e pela serenidade, prêmio das lutas passadas, penhor da eterna tranquilidade do paraíso. Então aqui termina. Que beleza esse autor, né? Esse padre Luiz, que belo escritor, né? Não é fácil, né? Capturar essas sutilezas espirituais, né? E descrevê-las tão bem, né? Como o padre Luiz faz, né? Mas então, aqui termina o capítulo. Eu vou iniciar o capítulo seguinte, que narra o capítulo 33, né? Narra a vida do santo de 1769 a 1770. Eu vou ler aqui os 2 primeiros itens do capítulo, 2 primeiros títulos do capítulo. Morte de Clemente XIII. Em 2 de fevereiro de 1769, os monarcas católicos da Europa, por iníquas e cruéis perseguições, faziam baixar ao sepulcro nobre e santo ancião. Clemente XIII foi para o seio de Deus, a fim de receber a recompensa de seus combates. Conhecemos os íntimos laços de amizade que o unia a Paulo da Cruz. Nosso santo chorou a viuvez da igreja e a perda do santo amigo. Debilitado como estava, fez questão de celebrar missa solene pelo finado pontífice. Escreveu aqui um trecho do escrito dele, né? Sinto verdadeira mágoa por essa notícia infeliz. Esta manhã celebrei solenemente a missa pelo descanso de sua alma, aplicando-a, outro sim, para obter a bondade divina, santo pastor para a igreja. Depositei os corações dos cardeais nas chagas de Nosso Senhor, de modo especial o de Ganganelli. Clemente XIV. Terminada a Santa Missa, disse a um de seus religiosos: mergulhei os corações dos cardeais no sangue de Jesus. O que mais resplandecia era o de Ganganelli. Paulo só conhecera Ganganelli em 1766, por ocasião de uma visita que fez à sua emerentíssima. Desde essa primeira entrevista, fascinaram-no e o edificaram as eminentes virtudes do prelado. Teve, ademais, tão claro conhecimento de sua futura elevação ao pontificado, que ao sair da audiência profetizou: este será Papa. Uma voz interior lhe segredava: eis o soberano pontífice que dará a última ajuda ao Instituto. Admiramos de passagem a divina providência, unindo sempre ao santo, em cordial amizade, os cardeais predestinados à sé apostólica, a fim de facilitar em meio a 1000 dificuldades o estabelecimento do novo instituto. De regresso à casa dos Angeletti, afirmou sem hesitação: Ganganelli não acaba assim. Será mais do que cardeal. Subirá mais alto. Em 1767, o cardeal foi visitá-lo na humilde residência do Santíssimo Crucifixo. Após cordial conversa, ao retirar-se, enquanto abraçava o servo de Deus, dizia-lhe: Padre Paulo, estou ao seu inteiro dispor, no que puder fazer por vossa paternidade e pela congregação. Replicou Paulo: Eminência, virá o tempo em que poderá, e de fato fará muito,
pela minha congregação. E repetiu por 3 vezes as mesmas palavras. O príncipe da igreja ponderou: Padre Paulo, nem sempre as coisas sucedem como nós as desejamos. Não será conforme nós desejamos, sentenciou Paulo, mas segundo o beneplácito de Deus. E com o rosto abrasado, voltou-se para Antônio Fratini e acrescentou: Eis Fratini, e aponta o dedo para Ganganelli. Eis o sucessor do Papa atual. Vê-lo-eis em breve. E animando-se sempre mais, abre aspas, não sou profeta, nem filho de profeta, mas não sou eu quem fala, é Deus que me fez falar. Vê-lo-eis, sim, vê-lo-eis em breve. O cardeal fita Fratini e diz apenas, Fratini, e põe o dedo nos lábios, significando-lhe que deveria guardar silêncio sobre a predição de Paulo. Durante o conclave, o servo de Deus recebeu em Santo Anjo uma carta anunciando-lhe ser voz corrente que o cardeal Stoppani seria o futuro papa. Ao lê-la, põe-se a manear a cabeça, asseverando a 2 de seus religiosos. Stoppani não. Ganganelli será o novo papa. O padre José Jacinto de Santa Catarina, ao chegar de Roma para o capítulo geral, foi pedir a bênção ao servo de Deus. Que se diz em Roma sobre a eleição do novo papa? Perguntou-lhe Paulo. O nome do cardeal Stoppani está em todas as bocas, respondeu o religioso. Oh, replicou o santo, não será ele. Quem será então? Ganganelli. Como sabeis que Ganganelli será papa? Perguntou o padre Jacinto. Paulo, com semblante grave e recolhido, respondeu: Estou tão certo disso como estou certo de ter esse lenço na mão. Escreve São Vicente Maria Strambi. Tinha sobejas razões para assim falar, porque, conforme declarou por diversas vezes ao confessor, salve as luzes recebidas a respeito da fundação do Instituto, nada lhe fora mais claramente revelado do que a exaltação de Ganganelli ao pontificado. Um mês antes da eleição, disse Paulo a Romano Todeschi, nosso benfeitor de Ronciglione, em visita ao santo. O senhor que mora em Ronciglione, por onde passa o correio, logo que souber da eleição de Ganganelli, mande-me buscar. Quero ir beijar-lhe os pés. Em 19 de março de 1769, Ganganelli era eleito papa, sob o nome de Clemente XIV. Tedeschi e mais alguns amigos correram a Santo Anjo levar a boa nova. O dedicado benfeitor fez questão de transportar a Roma o santo ancião, obrigado, por grave enfermidade, a viajar de liteira. No dia 25 de março, de madrugada, estavam em Ronciglione, mas, como todos desejavam confessar-se ou aconselhar-se com o santo, somente na manhã seguinte puderam prosseguir viagem. À tarde já se achavam na residência do Santo Crucifixo. O novo pontífice não perdera de vista a Paulo. Certo dia, em conversa com Monsenhor Angeletti, seu camareiro secreto, grande amigo e benfeitor de nossa congregação, asseverou-lhe: sem dúvida alguma, por esses dias estará em Roma o Padre Paulo. Impossível, santidade, respondeu Angeletti. Ele está enfermo, podendo apenas mover-se. Não importa, tornou o Papa, que conhecia bem o coração do santo. Não importa. Ele virá. Ao saber de sua chegada, desejou vê-lo imediatamente, enviando um dos seus coches à residência do Santo Crucifixo. Uma carruagem do Palácio Apostólico. Imaginemos a confusão do humilde religioso ao ver-se transportar ao Vaticano
com tanta honra. Que contraste com o passado. Ao confessor que o acompanhava, disse o santo: quantas vezes percorri estas ruas descalço? Quantos trabalhos suportei nesta cidade para o progresso da santa obra da congregação? Respondeu-lhe o confessor: agora vossa reverentíssima colhe os frutos destes trabalhos. Aqui tem uma nota que eu não li, que talvez fosse importante. É uma nota quando o Padre Paulo fala, né? Desculpe, quando São Vicente Maria Strambe fala da certeza que Padre Paulo tinha da eleição de Clemente XIV, né? Tem uma nota que diz assim: quando se reflete nas intrigas das cortes europeias a respeito dessa eleição, deve-se concluir que era impossível, humanamente falando, prever-lhe o resultado. Citemos o padre Cordara. Nas reuniões de cardeais, ninguém pensava em Ganganelli para elevá-lo ao pontificado. Foi eleito, como era de praxe, e por unanimidade de votos. Foi questão de horas. O padre de Novaes atribui isso à maravilhosa disposição da providência. Consulte-se um dos mais formosos documentos, monumentos históricos dos nossos templos. Clemente XIV e Clemente XIII e Clemente XIV, escrito pelo padre de Ravignan, tomo 1, capítulo 7. Então, aqui se refere à eleição de Clemente XIV e quão incerto era a eleição do cardeal Ganganelli e quanto o padre Paulo tinha certeza de que seria ele, né? Por revelação, obviamente, divina. Então, vamos parar aqui nesse ponto, a nossa leitura. Nesse capítulo sobre Clemente XIII e Clemente XIV, e vamos fazer uma observação aqui sobre os tormentos espirituais, né, de São Paulo da Cruz, né? As desolações interiores, né? E que o nosso biógrafo descreve tão bem, né? Com tanta sensibilidade e percepção, né? Então, essas desolações que ocorrem com os santos, com muitos santos, né? Não todos, mas com muitos, né? Então, aqui o nosso biógrafo, ele tem dois aspectos que ele descreve bem dessas desolações, né? A primeira são os tormentos que elas significam, né? Para a alma do santo, né? E o outro aspecto é o aspecto de que externamente ninguém percebe, né? Essas desolações são escondidas, né? São ocultas das pessoas, exceto algumas especiais, tipo o confessor dele, né? Das pessoas normais que têm acesso ao padre, né? Inclusive os seus dirigidos, né? Que recebem as direções espirituais normalmente e que palavras de suprema sabedoria e orientação e que não têm ideia, né? Dessas desolações interiores, né? A vida espiritual, dizem os grandes teólogos místicos, né? Na medida da progressão da vida espiritual, essas desolações são inevitáveis, né? E a gente
vê claramente isso nos santos místicos, né? Que escreveram, né? Que conseguiram escrever isso, né? Que nos deixaram uma bibliografia sobre isso muito grande, além da análise dos teólogos, né? Então, Santa Teresa, São João da Cruz e, enfim, São Paulo da Cruz, né? Dizem muito sobre isso, né? E curioso, né? A forma de expressar desses santos, né? Que escreveram, que é a forma poética, né? Santa Teresa, São João da Cruz e agora lemos uma belíssima poesia de São Paulo da Cruz, né? Embora a alma esteja em trevas, né? Essas poesias são de uma luz, né? De uma inspiração extraordinária, né? E a poesia é tão mais extraordinária quanto mais quase infantil ela é, né? Quase de uma beleza, de uma clareza, né? Com belíssimas metáforas e belíssimos sentimentos, né? Que a gente percebe, mesmo quem não tem hábito de ler poesia. Eu, por exemplo, não tenho hábito de ler poesia. Sou meio assim, poeticamente burro e idiota. Mas quando a gente lê isso, né? Lê Santa Teresa, né? É uma beleza, né? Um alívio para o coração, né? E mesmo quando, por exemplo, Santa Teresinha, mesmo a prosa dela, né? É poética, né? A gente sente esse frescor, né? Essa inocência infantil, né? Dos escritos de Santa Teresinha, né? Uma santa que viveu praticamente a vida toda em desolação, né? Em sofrimento interior, sem consolações, né? Ela teve muito poucas consolações, né? Interiores. Então, isso é muito belo, né? Você pensar que essa alma estava no fundo do poço, né? Em sofrimento terrível, né? E de lá ela tira, né? Essa beleza de poesia, né? Que fala sobre exatamente o amor ao sofrimento, né? Muito bonito, né? Isso aqui. Mas eu queria ouvir o que vocês têm a dizer, se há alguma coisa a dizer sobre essa leitura de hoje. Oi, pessoal. Ô, Márcio. Aí. Você me lembrou uma vez que eu li, ainda tenho que retomar essa leitura do Progresso na Vida Espiritual do Padre Febel, explicando, né, essas fases, né? Primeira, no início, aquela alegria, tudo é lindo, tudo é meigo e doce. Aí depois vem, né, como se fosse um jardinzinho florido, depois vem a parte do deserto, né, aridez, calor, sede, não tem sombra para descansar, as noites são frias, os dias são extremamente quentes. E só depois, ele falava lá que muitas vezes, muitas pessoas chegam a morrer ainda nesse estado, né? Que eles não chegam à subida da serra, né? Que é cheio também de flores, paisagens lindas, né? Vai subindo, subindo, subindo. Mas também tem abismos, ocasiões para a pessoa cair e tudo mais. Né?
E eu gostei foi dessa parte que dessa poesia do São Paulo, né, que foi parte da poesia que falou sobre oração. É igual aquela coisa que eu falei para o senhor, né? Uma pessoa de oração realmente profunda, ela não fica no engano ou né, na desorientação durante muito tempo, né? Foi na poesia, né? Paulo confirmou aqui, a última estrofe. O caso daquele frei que eu mandei para o senhor, né? Ou seja, ele diz, né? Olha, eu procuro ser honesto intelectualmente. Se eu perceber que eu estou errado, eu vou mudar minha opinião, é claro. E tem que ter humildade e honestidade, né? Que é o que eu outro dia estava vendo também ouvindo também numa palestra sobre essas coisas, a pessoa ter que se esforçar para mudar essas coisas. Uma coisa mais de psicologia tomista, no estilo Sidney Silveira, assim. Que justamente isso, né? A pessoa, se ela não tiver imbuída de muita humildade, muita honestidade consigo mesmo, com Deus, ela não tem como melhorar espiritualmente, né? E às vezes a gente procura, né? Se a gente não consegue descobrir as falhas e não consegue responder, como São Paulo teve aí as tentações, a gente também tem às vezes as nossas tentações, mas assim, primeiro elas vêm de nós mesmos, né? Nossa própria fraqueza, das nossas concupiscências, né? Do eu carnal, né? Do mundo aí, tentando fazer virar uma Maria vai com as outras. Muitas vezes a pessoa cede, às vezes ela nem percebe que ela está sendo tentada e age compulsivamente, né? Não E identifica, né? não Ela não identifica. identifica. É. Agora, muitas. O Padre Paulo tinha esses santos, né? Tem uma sutileza de Sim, percepção que é impressionante, né? Nós não sim. temos nem. Essa percepção tem que começar com bastante atenção, né? E como ele já é uma pessoa experimentada, ele consegue perceber nos outros as dificuldades ele mesmo, pelas quais ele mesmo já passou, outras pessoas dirigidas já passaram, né? Estudos que ele já deve ter tido também a respeito, quando ele estudou para ser ordenado, né? E a oração mental, né? E oração, né? A oração Oração, mental você é que dá essa mesmo percepção, né? dá essa percepção que a oração mental ela treina a atenção da gente, né? Então, é muito importante. Não adianta o pessoal falar assim, eu rezo aqui um rosário por dia. Assim, nossa, rezar 2 terços por dia. Para mim, 1 terço é tranquilo, mas 2 já fica pesado. 3, eu não sei se eu dou conta muito tempo, não. Mas a oração mental que o pessoal devia fazer, ninguém faz, igual eu falei outra vez com um rezador de rosário por dia aí. Mas aí, você medita os mistérios? Mas se eu for meditar, eu não vou dar conta de rezar o Não dá rosário conta. inteiro. Não dá, Tá não. mesmo não, mas em compensação, se você meditar, sua oração vai ser mais densa, mais proveitosa, não? Não, mas o negócio é cumprir meta, né, professor? Porque a Então, meditação ela te dá uma lucidez, né? Das coisas que essa passam pela sua lucidez. cabeça, né? Isso, percebe o que está acontecendo ali e Deus muitas vezes vai indicar, você tem que tomar cuidado com isso aqui, olha aqui, sua compulsão por isso, por aquilo, outro. Olha essa impulsividade nisso, aquilo, outro. E aí Mas a pessoa vai, né? mas mesmo que você despreze até esses colóquios com Deus, que Uhum, obviamente ocorrem, né? uhum, Essa meditação, ela é muito profícua uhum. em termos de organização de pensamento. Sim, Quer dizer, exatamente. Ele treina, né, a gente? é impressionante, né? Quer dizer, é claro que o nosso grande objetivo eu coloco com Deus, né? Mas ela tem tantas vantagens, digamos assim, laterais, né? Uhum. Esse hábito, né? Sim, Inclusive intelectual, de percepção. Você exato. fica mais inteligente. Fica. Mesmo, Percebe as coisas com mais facilidade. mesmo burro como a gente fica um pouquinho menos. A gente desasna. Desasna. Você, Mas você você- tá você- muito. não, você sabe que existe esse verbo, né? Desasnar. Desasnar?
Ué, tô É, sabendo não. desasnar, Quando é que ele exatamente. entrou quando é que ele entrou no Não, dicionário aí? ele existe mesmo. Existe de antigos mesmo? É, é você, Não duvido, não. é, é o que eu tenho tentado a minha vida toda, Todos nós, né, desasnar-me, né? honestamente. Então, então esse hábito, ele te ajuda a isso, né? Sim, verdade. É claro, tem as outras principais Variáveis aí vantagens, que é também, a né? questão do coloque com Deus, né? Sim, E a oportunidade que você dá de Deus te falar alguma coisa, né? isso. Mas, Essa direção espiritual que Deus tem que dar pra gente, porque por aí afora fica meio difícil encontrar, né? pois não, enfim, é quase impossível, né? Mas É. então, esse hábito dos santos místicos é que dá a eles essa profundidade, né? Uhum, Essa coisa de tirar lá do fundo dessa desespero, dessa desolação, essas uhum, belezas, né? Essas poesias, uhum. essas coisa É, bonita demais, né? as inspirações maravilhosas, né? É, Por falar em poesia e burrice, desasnar, eu discordo do senhor que o senhor diz que o senhor é burro para poesia. O senhor sabe reconhecer, o senhor pode não ler habitualmente a poesia, mas ao cara, lê-la o senhor consegue ter uma percepção muito boa e sabe apreciar muito bem o conteúdo mas dela. nossa senhora, esse negócio de poesia pra mim é um. Hum, Não, é porque eu sou burro mesmo. Isso é questão de burrice. ah, Porque a apreciação, hum, quando você aprecia você tem que aprender a apreciar, né? também. Então, assim, eu tenho essa. Enfim, o que vai fazer, Hum, né? Esse negócio de. bom, É isso aí é com o música e senhor. poesia. Eu também não sou bom É, pra música, não. Porque tá ligado, né? Poesia com música. é, Então, assim, essa deficiência já é da essência da coisa. Mas é fato que alguma música me emociona, enfim. Mas, assim, é, eu vejo pessoas, né, com muita sensibilidade poética, que, enfim, eu não tenho esse negócio, não. Mas eu também não reclamo, não. Tá bom assim. é. Eu Ver o já vento e a acostumei chora, também né? com a burrice, hein? Não tá fazendo falta não, né, professor? Não, eu já acostumei com a minha burrice. Não tem problema, não. Ai, ai, ai. Mas é interessante. E é interessante a gente ver todas essas fases, assim que a gente pensa que, muita gente pensa que o santo é só consolação, é só visão, é só êxtase, né? E esquece desse lado da batalha, né? Ele tem internamente, né? Nossa Senhora. A gente E não pode muita, invejar esses santos, não, cara, porque, pelo amor de Deus, o tipo, sofrimento que eles engolir em têm. seco, né? E ver assim, olha o que eu vou ter que enfrentar, né? Ah. A gente Dá acha até medo. bonito, né? Pô, previu, Clemente catou. Pô, que previsão. Aham. Pô, mas isso. E o resto? Não é igual uma pessoa que vê, professor, pega um ginasta olímpico lá, faz uma pirueta fantástica, mas ou mesmo um cantor que desempenha alguma coisa, um músico, né, um violinista que toca uma coisa linda ali, mas a gente não vê o tanto de treinamento, quantas centenas de Oh, horas meu de Deus. sofrimento no treinamento pelo qual essas pessoas passaram, né? É. E é a mesma coisa desses santos. Ah, mas o santo, que bacana. Está disposto a passar pelo que passou? Meu Deus. Ah, Meu Deus. não, ainda mais brasileirinho, né? Preguiçoso, acha que tudo, né? Sola graça, né? Ou seja, Deus vai mandar um É. raio lá, de repente, virei santo. Assim, não, meu filho, não esforça É. não, não colabora não para ver isso. Deus vai te mandar o que você der conta. Se você der conta, né, de um copo, ele te dá um copo. Se der conta de um litro, um litro. Mas se você não der conta de um copo, ele não vai te mandar um litro na próxima, né? Vai ser um meio copo. Não. Ontem eu estava falando sobre Fátima, fazendo uma Hum, palestra, e aí eu fico pensando, né? Ah, os pastorzinhos, que delícia, viu, Nossa Senhora? Ah, conversou com ela. Pô, que mas ninguém meiguinho. fala o sofrimento deles. Mesmo os É, que morreram logo sim, depois, né? Quanto sofrimento teve. Depois a irmã sim, Lúcia, ao longo sim, da vida, os perseguida. sofrimentos, perseguida. É, Enfim, é, provavelmente assassinada, né, professor? porque é exatamente isso que os santos sofrem, né?
Não As tem. cordas na cintura, né? As prisões, as perseguições, os achaques, né? Ninguém viu. E em silêncio, né? E as Isso. histórias que nós não ficamos sabendo, né? Sim, tem isso. Que vai no coração do santo, entre ele e Deus, né? Sim. Muitas vezes a gente só pega o externo mesmo, né? O exterior. Porque só as outras pessoas vão contar aquilo e muitas vezes não tem contato assim tão íntimo com o santo, né? Para ter isso. Isso aí Mas já é é. isso, professor. Muito Obrigado aí pela bom. oportunidade. Olha, muito bom comentário, observação. Esse software aqui já está reclamando, mas ainda tem algum tempinho. Alguém tem mais algum comentário, observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.